Olá, hoje vamos direto ao ponto com uma situação que, olha, deu o que falar. Um estudante numa escola pública de Curitiba. Ele foi impedido de compartilhar a fé dele com colegas, no intervalo. Sim, um caso que acendeu um debate intenso, né? Exatamente. O foco hoje é essa proibição. Evangelização voluntária aconteceu lá no Colégio Estadual São Paulo Apóstolo. Isso. Vamos investigar o que rolou com o aluno, o Samuel Proença de Souza. Para isso, a gente está usando notícias de vários portais, tipo o Guiame, Rádio 93 FM, Gospel Mais... E tem mais, né? Tem sim. Uma análise de um vídeo do pastor Fernando Santos sobre o caso, um post do vereador Hamilton Sosmaier, que é de Porto Alegre, sobre um caso parecido. Ah, interessante essa conexão. E também pareceres jurídicos, análises de retórica que surgiram em cima disso tudo. Isso mesmo. Pesar os argumentos. Liberdade religiosa de um lado, laicidade do Estado no ambiente escolar do outro. E entender as reações, né? Que foram fortes. Chegaram até a gerar propostas de lei. Pois é. Queremos captar as diferentes visões e o que está realmente em jogo nessa história toda. Certo? Vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Tudo começa lá no Colégio Estadual São Paulo Apóstolo, em Curitiba. O protagonista é o Samuel Proença de Souza, aluno cristão. Pelo que as fontes indicam, ele se reunia com colegas que tinham interesse, né, durante os intervalos. E o propósito? Os apoiadores falam em evangelizar, que nesse contexto é compartilhar as crenças dele. Mas é curioso, né? A própria escola, num documento oficial, descreveu a atividade como uma conversa sobre escolhas na vida. Olha aí, uma diferença de perspectiva já de cara. Mostra a complexidade. Totalmente. E aí a situação esquentou quando a escola notou. Como eles descreveram? Uma aglomeração de estudantes. Exato. E, segundo consta, receberam reclamações de pais de outros alunos que talvez não estivessem confortáveis com aquilo. Entendi. Aí a escola decidiu intervir, formalmente, né? Sim, não foi só uma conversa de corredor. Registraram uma ata de ocorrência, número 70225. Uma ata de ocorrência. Isso é sério no ambiente escolar, né? Bastante. É um registro oficial, formaliza o incidente e as ações da escola. Nesse caso, registrou a intervenção, os pais do Samuel foram chamados. Para uma conversa, imagino. Isso. E a direção da escola, os diretores Juliano e Márcio Roberto Lopes, orientaram o Samuel a parar com esses encontros dentro do colégio. Ok. E qual foi a justificativa para essa decisão tão firme? As fontes apontam basicamente 2 argumentos principais da direção. O primeiro, que é muito comum nesses casos, é o princípio da laicidade do Estado. A escola pública como espaço neutro. Exato. A ideia de que a escola não deve favorecer nenhuma religião. E o segundo argumento foi mais, digamos, prático. A alegação de que essas reuniões religiosas poderiam causar desconforto. Desconforto ou constrangimento em alunos de outras crenças ou sem crença. Isso. E um detalhe interessante. Segundo a ata, o Samuel e a responsável por ele teriam, naquele momento ali, concordado com a orientação da escola. Aceitaram parar. Ok, essa é a versão da escola. Mas imagino que a reação do outro lado não foi de concordância, não. Ah, de jeito nenhum. A reação de quem apoiou o Samuel foi imediata e bem vocal. O argumento central deles é: essa proibição fere direitos fundamentais, direitos da Constituição. Quais direitos especificamente? Liberdade religiosa e liberdade de expressão. Para eles, a decisão da escola passou por cima disso. E como eles responderam aos argumentos da escola? Laicidade, desconforto? Eles focaram em alguns pontos-chave. Primeiro, os encontros eram voluntários. Só ia quem queria. Não tinha pressão. Ninguém era obrigado. Exato. Segundo, a intenção, segundo eles, não era impor nada. Era compartilhar fé e esperança. Algo positivo, na visão deles. E a questão do desconforto? Para eles, isso é um pretexto, um argumento frágil para limitar um direito. Eles dizem que a escola também é lugar de aprender a conviver com o diferente, com visões de mundo diferentes, inclusive religiosas. Faz parte da formação, né? Faz sentido. E essa visão tem apoio em outros lugares. Você falou de Porto Alegre. Sim, o vereador Hamilton Sosmaier, lá de Porto Alegre, comentou um caso parecido na cidade dele. Usou argumentos bem similares. Ah, é? Ele defende que a liberdade religiosa
Tá na Constituição, mas precisa ser defendida na prática, sabe? Todo dia, inclusive na escola. Para ele, proibir essa manifestação voluntária no intervalo é uma leitura errada da laicidade. Entendi. E agora, um ponto que você mencionou que parece bem peculiar. A análise do vídeo do pastor Fernando Santos. Ele usou um ângulo diferente para criticar a escola, foi isso? Exatamente. O pastor Santos, no vídeo, ele começa de um jeito retoricamente muito forte. Ele destaca o nome da escola, Colégio Estadual São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo. Ele diz algo tipo, olha só, a escola tem o nome de um personagem bíblico importantíssimo, um missionário, o apóstolo Paulo. E aí ele logo contrasta. Mas essa mesma escola proíbe o jovem Samuel de fazer justamente o que Paulo fazia, compartilhar a fé. Uau, ser forte mesmo. Uma ironia implícita. É uma ferramenta retórica clássica e muito eficaz, né? Ao colocar lado a lado o nome Apóstolo Paulo, que é um símbolo máximo de evangelização para o cristianismo, e a proibição ao Samuel, ele sugere uma contradição, quase uma hipocrisia da escola. Mesmo que legalmente o nome não obrigue a nada, né? Claro, do ponto de vista legal estrito, o nome da escola não muda o fato de que o Estado é laico. A escola pública não é obrigada a permitir ou endossar atividades religiosas por causa do nome, mas como retórica, para quem compartilha aquela referência cultural, religiosa, Funciona muito bem. funciona muito bem. Enquadra a decisão da escola não só como legal, mas como moralmente questionável, dentro daquele referencial. E o pastor Santos, ele desenvolve mais esse argumento no vídeo ou para por aí? Não, ele vai além. Ele argumenta que existe um tratamento desigual, um duplo padrão na escola. Como assim? Ele questiona por que falar de futebol, política ou qualquer outra coisa no intervalo é normal, é permitido, mas falar da palavra de Deus vira um risco, algo a ser proibido. Entendi a linha de raciocínio. Ele conecta isso a uma tendência maior que ele percebe na sociedade de restringir a expressão religiosa em público. E aí, de forma bem pragmática, ele aproveita para ressaltar a importância da representação política para esses grupos. A famosa bancada evangélica. Exatamente, ele menciona essa bancada parlamentares que defendem pautas conservadoras e de interesse evangélico como essencial para proteger o que ele vê como direitos religiosos que estão sob ataque. Entendi. E essa sensação de ataque a direitos mobilizou a política mesmo lá no Paraná. Mobilizou, e bastante. O caso ganhou projeção, alguns políticos se manifestaram publicamente. O vice-prefeito de Curitiba na época, Paulo Eduardo Martins, que já é conhecido por posições conservadoras. Sim, lembro dele. Ele fez questão de encontrar o Samuel pessoalmente e nas declarações elogiou a coragem, fé e amor ao próximo do garoto. E foi categórico sobre a laicidade. O que ele disse exatamente? Que a laicidade é exatamente a garantia do exercício da liberdade religiosa, não a sua vedação. Essa é uma interpretação bem específica, né? E central nesse debate todo. Sem dúvida. É o ponto nevrálgico. O que significa ser laico na prática. É isso. O debate não é se o Estado é laico ou não. Isso está na Constituição. A questão é o que isso implica no dia a dia. A laicidade protege a liberdade de crer e expressar a crença ou não ter nenhuma, ou ela cria um espaço público limpo de religião para evitar conflito. Duas visões bem diferentes. E a fala do vice-prefeito se alinha claramente com a primeira. Laicidade como garantia de liberdade. E outros políticos foram na mesma linha. Sim, o deputado estadual Alexandre Amaro também entrou forte na questão. Ele classificou a atitude da escola como inconstitucional. Citou o artigo 5º da Constituição, liberdades individuais de crença, de expressão. Ele foi direto ao ponto. Foi. E usou uma comparação bem controversa, para ser sincera. Contrastou a proibição da evangelização com uma suposta tolerância da escola com outras coisas. Chegou a falar de jovens se reunindo para fumar maconha. Nossa, isso é uma acusação séria. Independentemente se isso acontece ou não, o objetivo retórico é claro, né? Pintar a proibição ao Samuel como uma injustiça absurda, talvez até perseguição. Entendi.
E essas falas, essas manifestações de apoio, ficaram só no discurso ou viraram algo mais concreto? Viraram algo concreto. Se materializaram em propostas de lei. O deputado Alexandre Amaro, junto com a vereadora Mary Martins, agiu rápido. Apresentaram um projeto de lei, o PL número 871/2025. E onde foi apresentado? Em duas casas, na Assembleia Legislativa do Paraná e na Câmara Municipal de Curitiba. Queriam cobrir o estado e o município. E o que esse projeto de lei busca especificamente? Qual é a ideia? É bem direto ao ponto. Proibir de forma expressa que qualquer escola, pública ou privada, impeça alunos de fazerem, por conta própria e voluntariamente, atividades ou estudos religiosos nos intervalos, ou em outros períodos livres. Criar uma proteção na lei para isso. Exatamente, uma garantia explícita. Isso me lembra o que você falou do vereador de Porto Alegre. Pois é, mostra que não é um caso isolado, uma reação só de Curitiba. Lá em Porto Alegre, o vereador Sosmaier também protocolou um PL parecido, o PL 273/25, ele chamou de intervalo bíblico. Intervalo bíblico. A proposta dele é na mesma linha, garantir por lei municipal o direito de expressar a fé livremente, desde que com respeito e de forma voluntária nos intervalos. Então são iniciativas parecidas em cidades diferentes. Sugere uma tendência, né? Uma articulação política para tentar blindar na lei essa prática de evangelização voluntária dos estudantes nesses espaços. Interessante. Além da política, teve alguma análise mais técnica jurídica sobre o caso de Curitiba? Teve sim. O Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o IBDR, emitiu um parecer técnico sobre o episódio lá no Colégio São Paulo Apóstolo. Ah, o IBDR. E qual foi a posição deles? Concordaram com a escola? Com os críticos? Foram bem críticos à escola. Classificaram a proibição como violação grave dos direitos humanos e da liberdade religiosa. Violação grave. O argumento central deles é o seguinte: atividades religiosas organizadas pelos próprios alunos, se forem voluntárias, se não usarem dinheiro público e se não tiverem participação de funcionário da escola em horário de trabalho... Ou seja, algo puramente dos alunos no tempo deles. Exato. Essas atividades são manifestações legítimas de liberdade de crença e de expressão. E por isso deveriam ser permitidas. Mais que isso, protegidas pela lei brasileira. Isso bate de frente com o argumento da laicidade usado pela escola, né? Como o IBDR lidou com isso? Enfrentaram diretamente. E aí eles trazem uma distinção que consideram crucial. A diferença entre laicidade e laicismo. Laicidade versus laicismo, qual a diferença para eles? Para o IBDR, a laicidade é a neutralidade do Estado, que serve para garantir a liberdade e a convivência de todas as crenças, inclusive a liberdade de não ter crença. É um princípio de inclusão, de proteção da diversidade. Ok, entendi a laicidade. E o laicismo? Já o laicismo, na visão deles, seria uma ideologia. Uma postura que busca ativamente excluir a religião do espaço público. Trata a fé como algo a ser confinado só à vida privada. Então, para o IBDR, a escola usou a laicidade de forma errada. Confundiu com laicismo. Exatamente. Na análise do Instituto, usar a laicidade para proibir uma expressão de fé voluntária e pacífica, como a do Samuel, seria distorcer o sentido da laicidade. Seria transformá-la numa ferramenta de antirreligiosidade, ou seja, aproximá-la do laicismo. Entendi. Eles argumentam que a fé é parte importante da identidade de muita gente. E a expressão voluntária dessa fé, se não atrapalhar os outros ou a ordem da escola, deveria ser tão protegida quanto qualquer outra atividade dos alunos no intervalo. Tipo, discutir série, jogar bola, organizar um clube. Isso. Proibir especificamente a conversa religiosa seria, na visão deles, discriminatório. Certo. Então, depois de ouvir todos esses lados, a escola, os apoiadores, os políticos, a análise jurídica, como a gente pode resumir o centro desse conflito todo? Qual é o nó da questão aqui? Olha, me parece que o ponto central é uma tensão entre dois valores importantes que estão nas nossas leis, na nossa sociedade. De um lado, o direito fundamental à liberdade religiosa e de expressão,
que inclui poder compartilhar a própria fé voluntariamente. Certo, um lado da balança. E o outro? Do outro lado, o princípio da laicidade do Estado. E, junto com ele, a responsabilidade da escola pública de garantir um ambiente neutro, seguro, acolhedor para todo mundo. Para todos os alunos, não importa a origem, a crença ou a falta de crença. E a dificuldade é justamente como equilibrar esses dois pratos na prática, né? No dia a dia da escola, com centenas de alunos diferentes. Precisamente. A pergunta que esse caso levanta é: como interpretar e aplicar a laicidade na rotina da escola? Ela é um escudo que protege a livre manifestação de todas as fés e da ausência de fé, desde que com respeito? Ou ela é mais uma barreira que restringe manifestações religiosas no espaço comum para evitar conflito, proselitismo, o tal desconforto? Exato. A resposta não é óbvia e tem consequências enormes. As propostas de lei que a gente viu no Paraná, em Porto Alegre, são uma tentativa de responder isso no nível da lei, tentar dar uma garantia explícita para a expressão religiosa voluntária nos intervalos. Uma forma de tentar resolver essa ambiguidade na interpretação da lei atual. Exatamente. Ok, então, recapitulando nossa conversa de hoje. A gente partiu do caso do Samuel Proença de Souza, o estudante proibido de fazer encontros voluntários de evangelização no intervalo, lá no Colégio Estadual São Paulo Apóstolo, em Curitiba. Analisamos a justificativa da escola, laicidade e preocupação com o conforto de todos. Vimos as reações contrárias, falando em violação da liberdade religiosa, de expressão, direitos da Constituição. Exploramos o uso da retórica, aquele lance do nome da escola, São Paulo Apóstolo, como crítica. E acompanhamos a mobilização política, apoio ao aluno, projetos de lei para garantir essa prática voluntária nos intervalos. E, por fim, consideramos a análise do IBDR, o Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Eles defenderam a legitimidade desses encontros voluntários e criticaram o que vem como o uso errado da laicidade, reforçando a diferença entre laicidade, que protege, e laicismo, que exclui. Pois é. E todo esse cenário complexo deixa a gente com uma reflexão importante no final, né? Qual seria? Se a gente partir do pressuposto, defendido por muitos juristas e por essas propostas de lei, de que a laicidade do Estado deveria garantir a coexistência e proteger a expressão religiosa voluntária, como fica a gestão disso na prática? Nesses ambientes tão diversos, tão compartilhados como as escolas? É a pergunta de 1 milhão, Onde termina a liberdade de um e começa o espaço do outro? Ainda mais quando falamos de crenças, de valores tão pessoais. Exatamente. Como garantir que o respeito pelas diferentes visões, incluindo as não religiosas, possa conviver em harmonia com a liberdade de cada um expressar a própria fé? Especialmente entre jovens, no tempo livre deles, dentro da escola. Fica aí a questão para a gente pensar, Não tem resposta fácil.